Eu quero cumprimentar a igreja com a maravilhosa paz do Senhor. E nesta noite eu quero transmitir, como eu fiz ontem, no 10º Congresso de Discipulado para o Brasil. O maior congresso sobre discipulado para o Brasil acontece aqui em Joinville. Deus honrou esta igreja. Deus honrou e vem honrando a visão do pastor Sérgio, visão que está se espalhando. E eu trago saudações especiais do nosso presidente geral, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pai, que é o presidente vitalício, e o pastor José Wellington Júnior, especialmente para os irmãos. Hoje nós estamos começando a nossa 77ª Escola Bíblica de Obreiros em São Paulo. 77 anos se realiza a escola. Eu estarei ministrando no tema Batalha espiritual na igreja, combatendo o espírito de Absalão dentro da igreja, combatendo o espírito de Balaão, combatendo o espírito de Coré, combatendo o espírito de Jezabel. Muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Então, pastor, eu transmito afetuosamente o abraço do pastor Zé Wellington para o irmão, para o ministério, e as congratulações, Joacir. Tu é um varão de guerra, varão. Deus abençoe, né? Juntamente com a equipe dele, o irmão Marco Aurélio, né, o viajante, que está me conduzindo e me dando toda a assistência. É muito bom estar aqui, né, irmãos? E eu gostaria de, com permissão do pastor, fazer um anúncio rápido para entrarmos na palavra. Hoje, e eu vou estar falando que está no livro. Alguém tem um livro aí do seminário? Do congresso? Alguém tem um livro aí? Ah, ótimo. Então abra o livro aí na página de número 45. Eu vou falar sobre o que é o discipulado cristão à luz da verdade bíblica. Porque tudo pode opinar, mas a palavra de Deus é a primeira, é a última, é a eterna palavra. A palavra final é a palavra de Deus, né? E eu gostaria de dizer aos irmãos, se você não pôde, irmão, adquirir este livro do congresso, adquira. Este livro está precioso. As mensagens poderosas, material bom que vai te ajudar. Você como um ganhador de alma, você como um discipulador, você como, né, não somente você foi um parteiro para gerar, mas você é um pediatra agora para cuidar. Deus vai te usar de maneira poderosa. Então adquira este livro. E eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: a vez passada eu trouxe este livro dos nomes aqui. É um livro muito interessante, é um livro que tem mais de 4.000 nomes, tem mais de 4.000 nomes na Bíblia. O nome é muito importante, porque nos acompanha a vida inteira. O nome te dá a condição de adquirir documentos, CPF, RG, certidão de casamento. Então é muito importante o seu nome, né? Então você saber o significado dos nomes. Por que Deus muda nome? Por que Deus disse: você não vai chamar mais Mateus, tu vai chamar Levi? Qual é a diferença? O nome hebraico e o nome grego. 58 nomes de Deus no hebraico, com a referência aonde está escrito na Bíblia e com o significado, né? El Gibor, o Deus forte, o Deus herói. Jeová Elohim Halohem, o Deus dos deuses, né? Jeová Tsabaoth, o Deus da guerra, no hebraico, com a referência bíblica e o significado. E tem nomes de tudo quanto é tipo, nomes engraçados também, de pessoas, nomes de igreja, irmão. A igreja é o cuspe de Jesus. Todo mundo cospe na igreja, começando pelo altar. Então é um livro muito interessante, que você pode dar de presente a qualquer pessoa. Agora, para terminar, eu escrevi este livro aqui, Como Ganhar Almas. E este livro aqui, irmão, tem ajudado muitas igrejas, né? Então, como ganhar almas, como trabalhar com os desigrejados. Eu posso ser crente no salão de baile, eu posso ser crente na zona da prostituição, eu posso ser crente no jogo, né? Em qualquer lugar. Não, a igreja tem lugar. Jesus andava no lugar. Aí fora você não tem santa ceia, são os desigrejados. Aí fora você não tem comunhão. Aí fora você não tem alimento adequado. Aí fora você não tem um pastor que vai te apacentar, que vai te cuidar. Então, como evangelizar o desigrejado? Mas tem um outro grupo que está crescendo no mundo inteiro, os poligrejados. O que é poligrejado? É como tem a policlínica, né? A policlínica tem o dentista, tem todo mundo, as clínicas estão ali. No sábado estou na Assembleia de Deus, no domingo na Batista, na terça na Metodista, na quarta Deus é Amor, né?
E qual é a igreja que você é? Você é de tudo quanto é igreja e não é de nenhuma. Você não pode, irmão, ser Corinthians ao mesmo tempo ser Palmeiras. Ou você é corintiano ou você é palmeirense. Está entendendo? Então, como evangelizar essa gente? Então, como alcançar todos os desigrejados? É um livro extraordinário. E este livro aqui também, irmãos, tem 22 perguntas e eu termino. 22, uma pesquisa que foi feita. O que geralmente as pessoas falam quando você faz o approach, quando você se aproxima para falar de Jesus? Então, por exemplo, né? A pessoa diz: eu fiz um aborto, será que posso ser salva? Sou viciado nas drogas, existe alguma esperança para mim? Estou afundado em dívidas, posso ser salvo? Tenho um relacionamento inadequado, impróprio com alguém, posso escapar de um juízo eterno? Então, cada uma dessas perguntas neste livro aqui tem 4, 5 versículos, verdades bíblicas que você vai utilizar para ajudar estas pessoas. Então, quando terminar a reunião ali na porta, o irmão Marco Aurélio está nos ajudando. Por favor, você aproxime ali, porque amanhã a gente vai voltar para São Paulo e vai levar o material em nome de Jesus. Coloque aí, por favor, irmão. Muito obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Se puder colocar na tela aí, eu gostaria muito. Cadê o telão? Cadê a tela LED, pastor? Ah, tá do lado ali, né? É barato, é só 250 mil. Next time, I wanna see it. Alright? Próxima vez, muito bem. É o Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 21 até o 28. Glória a Deus. Ouça aqui o que é o discipulado cristão. O que acontece com a igreja quando ela levanta este método bíblico, não somente de converter, mas de amadurecer, discipular essa gente. Diz a palavra de Deus no versículo de número 21. Está no livro, na página de número 45. Diz assim: mas rodeando e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Isso chama-se evangelismo. A igreja chega na cidade para evangelizar. Colocar asfalto, colocar luz é trabalho da prefeitura. O trabalho da igreja é evangelizar. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. O propósito do evangelho é fazer discípulos, diz a Bíblia, né? E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos. Discipulado é confirmar o ânimo, é encorajar, é estimular, é dizer: estamos com você. Você começou uma ótima carreira, diz aqui, e confirmando o ânimo dos discípulos, exortando. O que é exortar? Exortar não é chamar a atenção de ninguém, exortar é ensinar. Exortar é livrar da erva venenosa e dar o elemento adequado. Isto é exortar, é que o pastor faz. Ele é um exortador que te ensina, que te qualifica, que te empodera, que te encaminha para andar no caminho do Senhor, no caminho que conduz à vida eterna. Exortando a permanecer na fé. Não é permanecer numa filosofia humana, não é permanecer num conceito, não é permanecer na ideologia de um partido político, permanecer na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. Esta noite, enquanto você está ouvindo a palavra, uma fé poderosa vai ser gerada no teu coração, no teu interior, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Exortando, né, diz aqui, a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A presença de Jesus no barco não significa que não vai haver tempestade. Jesus está na igreja, vai haver tempestade? Vai haver tempestade. Mas acontece o seguinte: o barco com Jesus balança, balança, mas não vira. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja. Olha aqui o que é discipulado. E Joinville está seguindo fielmente a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Aqui tem diretores, aqui tem supervisores, aqui tem conselheiros. Então o apóstolo Paulo, como missionário aos gentios, gente rejeitada, ele fez a coisa certa, como a igreja de Joinville está fazendo, baseada na verdade da palavra de Deus, né? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum. Irmão, essa obra aqui só se faz com oração.
Desde que eu cheguei aqui, toda vez quando eu chego na igreja, os pastores estão todos orando aqui. Começando pelo pastor. Sem oração você não faz nada. A oração é a chave. Começa a orar e muda tudo na tua vida. Orando com jejuns. Jejuns. Qual é o propósito do jejum? Eu vou jejuar para conseguir um emprego. Eu vou jejuar para passar no vestibular. O propósito maior do jejum é destruir casta de legiões de demônios. Jesus falou. Essa casta de demônios, jejum. O jejum não é para conseguir as coisas não, irmão. Não é só para isto não. O jejum é especialmente para destruir fortalezas espirituais, demônios, principados, poderes das trevas. Com jejuns e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se para a filha. Agora veja esse versículo maravilhoso, maravilhoso. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. O propósito do evangelismo é anunciar a palavra de Deus. Passa tudo, a palavra não passa. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja. Chegaram em Joinville, reuniram a igreja, reuniram o congresso. Vamos celebrar o discipulado. Vamos agora glorificar a Deus. E quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Gentios eram cães para os judeus, gentios eram imundos, gentios eram rejeitados, gentios era gente completamente condenada. Deus disse: eu vou abrir a porta para os gentios. A porta da fé, obra do discipulado. A porta da fé alcançou os gentios, né, que o Talmud não alcançava, que a Torá, que o Pentateuco não alcançava. A graça de Deus alcançou, porque a igreja fez o quê? Discipulou, evangelizou. Então é muito importante você compreender isso, né? E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Quando uma criança nasce, você não pode abandonar. A criança não pode ficar um minuto abandonada. Glória a Deus pela sua visão, pastor. Que as crianças que estão se convertendo não estão abandonadas. Tem aqui terapeutas cuidando, tem pediatras cuidando. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar a mensagem então? Isso foi uma introdução, né? Agora vamos começar. Muito bem. O que é o discipulado cristão? O discipulado cristão é mais do que uma técnica. Hoje nós temos uma tecnologia, está num avanço tremendo, né? A minha filha Evelyn, ela trabalha com o pessoal do IBM, uma coisa tremenda. O pessoal, quando ela vem nas reuniões, ela diz: papai, nós estamos num mundo diferente. Nós não vivemos no mundo da tecnologia. Quando ela vem da reunião, a cabeça dela vem voando. Os americanos ficaram para trás dos europeus. Os europeus estão fazendo computadores com DNA humano. Um DNA humano, imagina. O que é isso então, irmão? Preste atenção. Discipulado é mais do que uma técnica. É mais do que uma fórmula. É mais do que um conceito. Discipulado é um modo de ser. Discipulado é uma identificação pessoal, completa, biologicamente com o teu corpo, psicologicamente a tua alma, espiritualmente o teu espírito. Então discipulado é um modo de ser, é um modo de viver, é um estilo de vida, é um modo de ser igreja. Igreja é a igreja que discipula. Igreja é a igreja que evangeliza para produzir um novo nascimento. Igreja é a igreja que ensina, que edifica para produzir discípulos. Igreja, ela forma, ela configura discípulos, que aí é a maturidade espiritual. Então, discipulado é a forma de ser igreja. É um relacionamento que atrai naturalmente muitas vidas para Jesus. É fazer crescer o reino de Deus. O discipulado, irmãos, é uma obra. Não uma obra política, não uma obra filosófica, é uma obra divina. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz a Bíblia assim: e estando a igreja reunida, a igreja toda, não eram só os crentes, os líderes estavam, profetas, mestres, professores, todos estavam, como está aqui em Joinville. Toda vez que eu vim aqui, a liderança está aqui. No congresso, a liderança esteve. Então diz a Bíblia: e estando a igreja de Antioquia, né, orando e jejuando, estava reunida para orar. A igreja é casa de oração, irmão.
Igreja não é plantel político, igreja não é show de carnaval, igreja não é casa de venda, né? Igreja é casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, com vínculo missionário para todos os povos. A igreja ora para as nações, a igreja ora para evangelizar, a igreja ora para discipular. Então, disse o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é uma filosofia, o Espírito Santo é uma pessoa que fala, e uma pessoa especial, porque Ele é Deus. O Espírito Santo falou: separai-me a Paulo e a Barnabé para obras que eu tenho chamado. Então, a obra do evangelismo, a obra do discipulado é uma obra divina, que tem a chancelaria de Deus, que tem o aval de Deus, que tem a aprovação de Deus. A obra do discipulado, irmãos, ela é uma obra, né, que foi proclamada, que foi ensinada, que foi outorgada e que foi ordenada pelo Senhor Jesus. Jesus deixou as últimas instruções para a sua igreja. Em Mateus capítulo 28, ele disse: ide por todas as nações e fazer discípulo, ensinando. Discípulo é um aluno aprendiz. Discípulo é alguém que vem a Jesus. Discípulo é um seguidor de Jesus. Então Jesus falou em Mateus capítulo 28, ele repetiu em Marcos capítulo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, diga comigo, toda. O evangelho não discrimina ninguém. Deus não discrimina pessoas, Deus discrimina atitudes, né? Nós não discriminamos o adúltero dentro da igreja. O adúltero é bem-vindo, condenamos o adultério. Nós não discriminamos o homossexual, o gay, ele pode vir para dentro da igreja. Nós condenamos a homossexualidade. Nós não condenamos, nem a igreja rejeita os ladrões, mas condena o que? O furto, o roubo. Em outras palavras, a igreja não condena pessoas, a igreja não rejeita pessoa, a igreja rejeita pecado. Pecado a igreja rejeita. Homossexualidade é pecado, adultério é pecado, o roubo é pecado. Então, a igreja não condena os homicidas, condena o assassinato, porque é pecado. Então esta é a visão do discipulado bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. O discipulado, a Bíblia diz, né? Pregar o evangelho. Eles foram pregar o evangelho. O versículo de número 21, coloca aí no telão, deixa aí no telão. O versículo 21 diz assim, né? E tendo anunciado o evangelho. Então, anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Pregar o evangelho, quando você prega o evangelho, a pessoa nasce de novo. Porque o evangelho, ele é o evangelho que faz, é o evangelismo. O evangelismo traz um novo nascimento. Pregar o evangelho. Depois que prega o evangelho, a igreja começa a discipular. Edificar os salvos é o crescimento espiritual. Evangelismo é a regeneração, é a salvação. Edificar os salvos é o crescimento. E depois formar, configurar, é a maturidade espiritual. E diz a Bíblia no versículo de número 21, né, que nós lemos: e tendo anunciado o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a graça de Deus. O evangelho é a mensagem de boas novas. Quando eu prego o evangelho, eu não prego juízo. Tu vai morrer, tu vai para o inferno, tu não vale nada. Primeiramente, você não deve falar tu não. Eu e você somos pecadores. Eu e você vamos para o inferno. Inclua você. O evangelho é plural. Tem gente que só condena, levanta o dedo para apontar outros. Então o evangelho é pregar o quê? Boas novas de salvação. Existe salvação, existe um céu, existe um gozo eterno. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O evangelho o que é? Paulo disse, né? Como missionário que ele foi, como discipulador que ele foi, Romanos capítulo 1, ele fez 3 declarações. Primeiro, eu sou devedor. Eu tenho uma dívida, não uma dívida financeira, uma dívida espiritual. Segundo lugar, eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Eu sou uma voz profética. Eu sou a voz de Deus. Desde o ventre da minha mãe, eu fui separado e consagrado. Eu não me envergonho, eu sou devedor. E ele declarou, né? Eu estou pronto. Eu estou pronto para pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Para que o evangelho é o poder de Deus? Para a salvação. É através do evangelho que você é salvo. Você recebe o evangelho quando você evangeliza, quando a igreja evangeliza, para a regeneração,
para nascer de novo. Você recebe o poder do Evangelho para a sua libertação. O Evangelho traz libertação. Você tem a mensagem do Evangelho em si para a sua proteção, para a sua preservação. Eles anunciaram o Evangelho. O trabalho que a igreja tem que fazer é anunciar o Evangelho, é proclamar o Evangelho, é expor o Evangelho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora a Bíblia diz, né, no versículo 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, eles foram para a cidade não para fazer política, mas para anunciar o Evangelho. Esta é a missão da igreja. A igreja servidora tem como prioridade, antes de qualquer coisa, anunciar o Evangelho. E fazer o discípulo com o Evangelho é a resposta de Deus para o mundo perdido, para o mundo condenado. Eu, irmãos, há muitos anos que eu prego o Evangelho. E eu evangelizava em Minas Gerais, andava 40 quilômetros a pé por dia. Você sabe o que é isso? Em Minas Gerais não é aqui não. Minas Gerais é alterosa, sobe morro, desce morro. Chegava em casa, minha esposa, a gente tinha que botar a bacia com vinagre, com carvão, com ortiga, com querosene, as pernas inchando. Às vezes, querendo rebelde, começou uma campanha de oração. A oração resolve. Sim ou não, irmão? Falei, Senhor, me dá um cavalo, me dá um cabrito, me dá um carro, me dá uma bicicleta, me dá alguma coisa aqui, estou cansado de andar a pé. Evangelizando as casas, evangelizando as fazendas. Aí eu fui pregar no Rio de Janeiro. Quando eu preguei, eu estava numa igreja. Quando eu cheguei na porta, tinha um irmão, ele disse assim: pastor Joá, o senhor está pedindo a Deus uma condução para fazer o trabalho de evangelista, missionário e de discipulado lá em Minas Gerais? Eu digo, estou. Deus falou comigo. Falou, irmão, o que Deus falou? Você pode dar minha casa amanhã no Jacarepaguá? Eu digo, posso. No outro dia eu fui lá, eu morava numa casa grande, vim aqui para trás da casa. Quando cheguei tinha um Jeep Land Rover. Aí ele falou, Deus mandou dar esse Jeep pro irmão. Eu falei, mandou? Me dá a chave. Tem que pedir na hora, né, pastor? Porque senão muda a mãe da pessoa. Me dá a chave. Aí pulei, irmão. Aí liguei, o carro começou a pular. Disse, vai chamar Jericó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, se eu contar para você que eu cheguei a levar 20 pessoas dentro do Jeep, você não vai acreditar. Porque milagre, tem gente que não entende. Milagre você não discute, você crê ou não. Deus não explica milagre. Teologicamente, milagre é suspensão das leis naturais. O que é natural termina, aí entra o poder de Deus. Aí entra o sobrenatural de Deus. Amém, irmão? Então, irmão, Deus me deu Jericó. E eu andei com aquele carro, irmão. Deus fez tantas coisas maravilhosas. Quando eu volto hoje lá em Minas Gerais, está cheio de igrejas, cheio de almas salvas, discípulos louvando e adorando ao Senhor. Diz a palavra do Senhor, né? O resultado, diz aqui, né? E fizeram muitos discípulos. Eles plantaram e eles colheram. Se você plantar a semente do Evangelho, agora preste atenção, na obra do discipulado, o mais importante não é o discipulador, o mais importante não é o mensageiro, é a semente. É a semente que é mais importante. E a Bíblia diz, né, um salmo, né? Aqueles que levam a preciosa semente, andando, gemendo e chorando, voltarão consigo trazendo, irmão, diga comigo, semente preciosa. A semente é mais importante do que você. Não é a tua influência, não são os teus graus acadêmicos que vão converter, é plantar a semente. Então, quando eles anunciaram o Evangelho, fizeram muitos discípulos. Se você continuar a evangelizar, Deus vai salvar o teu vizinho, Deus vai salvar o teu companheiro de trabalho, Deus vai salvar a tua família. É só evangelizar. O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz, semeia a tua semente pela manhã e à tarde e à noite. Então, irmãos, é muito importante. Ninguém volta de mão vazia. Deus disse, a minha palavra nunca, jamais voltará de mão vazia. Ela prosperará naquilo para que ela foi enviada. E a Bíblia diz, andar, gemer e chorar. Eu me lembro, meus irmãos, de uma irmã de Campo Grande, lá de São José dos Campos. Ela e o marido, né? Eles foram para Angola. Foram para Angola, para Luanda, capital de Angola, sem ser enviado por nada. Mas o irmão levou uma máquina de moer carne. Não era elétrica, não, máquina manual. E começaram, irmão, a trabalhar numa das piores zonas de Angola, de Luanda, que eu conheço. Zona de meretrício, de droga, de crime, de violência. Começaram a evangelizar. Sabe o que era o sustento dele? Era a máquina de moer carne. Eu vou contar para você um milagre. Eles chegaram a vender 500 salgadinhos num dia. Você sabe o que é vender 500 salgadinhos no dia, irmão? O irmão estava com o braço cansado de moer carne, e vendendo, e construindo a igreja, e Jesus salvando, e Jesus curando. Porque quando você evangeliza, você faz discípulos.
as almas vêm, as almas se convertem. Irmãos, aí ele chegou um tempo, né, que levantou a igreja. Estava construída a igreja, ele e a mulher, sem apoio de igreja nenhuma. Este é o evangelho. O evangelho é o poder que preserva, o evangelho é o poder que provê, o evangelho é o poder que guarda. Coisa extraordinária. Eu estou falando de uma experiência que eu vivo há 55 anos, irmão. Eu prego o evangelho há 55 anos. Eu não estou falando de uma teoria que eu copiei, que eu plagiei na internet, não. É minha vida. Conversa com esses obreiros aqui que você vai ver. Você vai ver a experiência do que é ganhar almas, o gozo que tem no coração quando você ganha uma alma, né, para Deus. E aí então chegou o ponto que eles edificaram a igreja, mas tinham teto, não tinha dinheiro para comprar o teto. E eles estavam conversando, orando. Aí um missionário americano, um velhinho e velhinha, passou lá, né, e falou: que é isso aí? Isso assim é a nossa igreja, nós não temos sustento, lugar nenhum, Deus que está cuidando de nós. Aí o irmão falou: pede oração nos Estados Unidos, pede oração por nós aqui em Angola. O irmão foi, o americano foi, chegou numa igreja lá e disse: eu estou vindo da África. Estou vindo da África. E deu testemunho na igreja, né? Quando acabou o culto, um velhinho procurou ele na porta e disse: irmão, você veio da África? Eu tive um sonho, faz 3 anos que eu tive um sonho. Você teve um sonho? Que sonho? Eu vi um lugar assim, 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 assim. Ele foi descrevendo e o missionário foi calculando. Era o lugar onde ele estava. E tinha um prédio, e tinha uma coisa, aquele prédio era uma igreja. E Deus falou comigo: você vai colocar o teto daquela igreja. Faz 3 anos. E aí, por acaso, só saiu, o missionário começou a chorar e dizer: eu acabei de encontrar esse homem. Você sabe quanto é que vai custar o teto lá? Ele disse: $3.000. Eu tenho os $3.000. No outro dia foi para o branco. Obra do evangelho. O evangelho é o evangelho de milagres. A obra missionária é uma obra milagrosa. Eu poderia contar milagres aqui, um atrás do outro. Eu fui preso na Índia. Eu trabalhei no Quênia, na África, trabalhei na Índia, trabalhei na China com a Underground Church, a igreja subterrânea perseguidora. É um milagre atrás do outro, irmão. Quando você evangeliza, os discípulos aparecem, os discípulos são gerados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção, é muito importante você compreender isso. No Brasil, nós temos um mito, que é um mito, que não é uma verdade. Nós somos ótimas parteiras, pero péssimos pediatras. As pessoas aceitam Jesus, se convertem, mas não ficam na igreja. Por quê? Falta o quê? Discipuladores. Por isso eu quero parabenizar o senhor mais uma vez, pastor. Quero estimular com toda a força da minha alma. Continua com esse trabalho. Deus vai fazer coisa grande aqui em Joinville. Já está espalhando a notícia. Já aqui vai ser, irmão, vai ser o test drive para o mundo inteiro. O que acontece? Um parteiro, o que é? Né? Parteira é aquela mulher ou aquele homem que assiste antes do parto, o nascimento de uma criança, durante o parto e o pós-parto também. Até para entregar, né? Depois de entregar para o pediatra. É uma coisa maravilhosa. Paulo disse assim: irmãos, outra vez, eu estou sentindo as dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vós. O discipulador é aquele que sente parto, dor de gerar uma alma para Deus, dom de enriquecer o reino de Deus. Então, irmãos, as pessoas aceitam Jesus na igreja. Mas por que elas permanecem na igreja? Porque não tem um discipulado, não tem a instrução. Está entendendo? Então, nós temos parteiras, mas somos péssimos pediatras. Irmãos que ganham almas para Jesus, mas não é só ganhar alma para Jesus. Uma criança tem que ter gente do lado, senão ela morre. Não abandone a criança um segundo, irmão, não pode abandonar. Quando a pessoa vem para a igreja, às vezes você diz: mas o pastor só fala com aquele casal, né? Eu vi aqui o pastor fazendo gabinete aqui, irmão, a vez passada. E ontem também ele estava aqui, lá também, fazendo gabinete. Não é entrar no escritório, fazendo gabinete, cuidando, apacentando, curando as feridas do passado, trazendo o lenitivo. Isso é o trabalho do discipulado. Você não somente ganha para Jesus, mas depois você tem que cuidar. Você passa da posição de parteira ou de médico, funcionário de saúde, para então começar a ser o quê? Ser um pediatra. Louvado seja o nome do Senhor, um especialista na saúde, cuidar da criança. E o pediatra, ele pega a criança do nascimento até a adolescência. E o senhor é um líder, né, no trabalho de adolescente, não é verdade? Tem que cuidar, não pode abandonar. Então, discipulado, irmão, não é somente você ganhar para Jesus. Você como evangelista, como você ganhou para Jesus, mas depois você vai ter que cuidar desta vida. Vai ter que ser ao lado dela. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Você vai desenvolvendo e anular, né? E obra de discipulado é uma obra de relacionamento, uma obra relacional, né?
O relacionamento começa desde a infância. As crianças começam a se relacionar com o pai, com a mãe. O papel da mesa é muito importante. Tem que comer na mesa em casa. Mesa é o lugar de encontro. Na mesa a gente come a mesma comida. Na mesa você reparte. Na mesa você dá. Jesus disse à Bíblia que no último dia, Paulo escreve, na noite em que ele foi traído. Imagina, emocionalmente como é que Jesus estava. O traidor estava ali. A vontade de dar um tiro na cabeça desse traidor. Mas ele partiu o pão. Na noite da traição ele disse, eu vou fazer a noite da doação. Noite da traição vou fazer a noite da comunhão. Noite da traição vou fazer a noite da instrução. Este é o seu trabalho. Você que não sabe, mas muitas das vezes o pastor está ministrando aqui, o coração dele está em pedaços. Porque ele foi traído, ele foi ofendido, houve um fake news, houve um esquema do inferno. A gente que está na área ministerial sabe, né, pastor? Assuntos que ele não traz para a igreja, mas o pastor levanta e diz, irmão, Deus vai te dar vitória, e dá um sorriso, portanto ele está chorando. Jesus disse, eu vou partir o pão, eu vou compartilhar, eu vou doar. Primeiramente assim, na noite da traição, e tendo dado graças, é a noite da gratidão. Noite da traição, faça a noite da gratidão. Agradeça a Deus por você estar aqui, irmão. Agradeço por esta igreja. Eu vejo todo mundo aqui bem vestido, bem arrumado. O estacionamento está cheio de carro. Então preste atenção. Você vai cuidar desta vida. Como pediatra você vai acompanhar. Você vai... o pastor não. O pastor, ele é, irmão, a voz profética na igreja. O pastor é a maior autoridade. O pastor te instrui. A Bíblia diz que Deus deu, Paulo escreveu Efésios capítulo 4, deu ao ministério profetas, deu evangelistas, missionários, doutores, para cuidar no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Este é o trabalho do discipulador. Você vai preparar alguém que vai ser o teu representante, vai preparar alguém que vai te ajudar. É por isso que o pastor, ele falou ontem lá, às vezes chega uma pessoa na igreja, aí uma irmã encosta nela. Aquela irmã é uma mãe espiritual. Aquela irmã é uma conselheira, aquela irmã é uma discipuladora. Coisas que às vezes ela não pode falar com o pastor, vai falar com a irmã, né? Vai falar, e tem coisas que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, você recebeu uma declaração profética, muitas profecias falaram para mim, vi você com chave, vi você com bandeira, vi você no aeroporto. Paulo disse, muitas profecias foram faladas sobre você, você tem que ficar comigo um tempo. Você tem que aprender, você tem que ser treinado, você tem que ser configurado, né? Tem um gap entre você, entre a declaração profética e o destino profético. Entre a declaração, aqui na igreja você tem visão de Deus. Alguém contou um sonho para você, você viu um montão de bandeira, você viu, mas você está passando por uma preparação. A declaração chegou, você chegar no destino, tem uma preparação. Qual é a preparação? O discipulado. Preparação é o treinamento. É a qualificação, é o empoderamento, de acordo com... Foi o que Paulo e os seus companheiros fizeram ali. Eles, diz a palavra do Senhor, que eles ensinaram. Então é muito importante, irmão. Deus disse assim, a Efraim eu ensinei a andar. Eu me lembro do meu filho que hoje é missionário. Meu filho é missionário nas Ilhas Caimã, o Steven Roger, junto com a Kézia e com o Nathan, o menino dele, da Assembleia de Deus Americana. E... meu filho, quando começou a andar, eu estava viajando, minha esposa disse, o Steve está andando, o Steve está andando. Aí eu digo, deixa eu chegar em casa. Quando cheguei em casa, eu coloquei ele assim, as pernas gordinhas dele. Eu falei, Steve, vem com o papai, né? Come to daddy, vem com o papai. Aí ele começou a andar e caiu. Quando ele caiu, eu fiquei com raiva, tirei o cinturão, fui lá, dei uma surra nele. Não, eu levantei ele e disse assim, meu filho, papai vai te ensinar a andar. Deus disse a Efraim, eu tomei nas minhas mãos e ensinei a andar. Aqui no discipulado, Deus vai te ensinar a andar. Talvez você diga, pastor Jó Caetano, já tive uma queda. Quem é que não teve queda, irmão? O justo cai 7 vezes, mas não ficará prostrado. Todo mundo cai. Os grandes se levantam, os poderosos se levantam, né? Deus disse, eu vou ensinar Efraim a andar. Aqui no discipulado você vai aprender a andar. Você vai aprender como chegar nas pessoas. Você vai aprender a ser boca de Deus. Você vai ter a percepção espiritual. Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou. Coisas extraordinárias e maravilhosas. Irmão, meu amigo, companheiro falou sobre Jonas, né? O livro de Jonas tem 4 capítulos, tem 52 versículos. E o livro de Jonas termina com uma pergunta, irmão. Deus disse assim, Jonas, você está tão chateado, você está tão depressivo, tão aborrecido, pedindo a morte, porque a aboboreira morreu. Jonas gostava mais de abóbora do que de seres humanos. Jonas amava mais de coisas materiais. Deus disse, aí Deus faz, porque
porque a boboreira morreu. Deus criou a boboreira, Jonas dormiu, durante a noite, viu o bichinho e comeu. Aí ele amanheceu com aquele calorão, o sol codando, ele ficou, eu quero morrer. Pastor, se você não mandar para aquela congregação, eu morro. Morre nada, irmão. A obra continua, não depende de mim nem de você. Está entendendo? Né? Aí, Deus disse, se você agora está desejando a morte, só porque a boboreira morreu, aí Deus faz uma segunda coisa. Porventura eu, o Senhor, também não ficaria chateado, depressivo, por quase 120 mil almas que não sabiam qual era o caminho direito e o caminho errado. O povo de Nínive, irmão, era uma gente culta, mas ele não sabia qual era a mão direita nem a esquerda. Qual era o pecado de Nínive? Idolatria, mais ignorância. O pecado do mundo é ignorância, ele não conhece a verdade. Deus disse, para um povo ignorante, eu preciso de um profeta. Quem é? Você. E eu te mandei lá. Eu disse o lugar, Nínive. Eu falei a mensagem, juízo. Eu te chamei pelo nome. Falei, levanta, você foi lá. Você falou, a mão direita é essa, a mão esquerda é essa. O direito é isso, é errado. O que aconteceu? O povo se arrependeu e quase 120 mil almas aceitaram Jesus como Salvador. Irmão, você como discipulador, você vai salvar nações inteiras. Tu vai salvar a tua rua, tu vai salvar a empresa do teu amigo, tu vai salvar, irmão. Então é muito importante você compreender isto, né? Deus vai te ensinar a andar. Isso é muito importante. Esta igreja aqui, discipulado, é escola, é treinamento. Deus vai te capacitar de maneira extraordinária e maravilhosa. O versículo 22 agora, em nome de Jesus, diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eles evangelizaram, aí os apóstolos chegaram e confirmaram. É o trabalho, irmão. Eu fico contente porque o pastor da igreja, como líder espiritual, ele é um executivo da nossa igreja no Brasil inteiro. Pastor Zé Wellington chama ele e resolve isso, resolve. Ontem, no primeiro dia, ele não esteve, porque ele estava cuidando de igreja, inaugurando igreja. Mas ele tira tempo para estar aqui. Paulo tirava tempo e confirmava o trabalho dos discipuladores. Confirmando, diz a Bíblia, né? Confirmando, eles confirmaram, eles animaram, estimularam e encorajaram o ânimo, a motivação. Que coisa extraordinária e maravilhosa. Esta é a nossa missão como discipuladores, irmãos. Nós somos pediatras para confirmar. Barnabé, quando chegou em Antioquia, viu que a graça de Deus estava sobre a igreja, e Barnabé disse: este é o caminho, permaneça na graça, busque a graça, fique na graça. Esse é o trabalho do discipulador. Você não vai ter que desanimar ninguém, larga a igreja, abandona, a igreja é só dinheiro, não. Confirmando, diz a Bíblia, a trajetória, confirmando a missão que os novos crentes estavam tendo, né? Confirmando e estimular, encorajar o ânimo. Jesus usava isto. Jesus, quando pregava, né? Jesus pregou para o paralítico de Cafarnaum. Primeira mensagem que Jesus trouxe foi a mensagem da alma. O paralítico desceu na cama com os quatro que ali estavam, e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim: tem bom ânimo. Primeira coisa, Jesus não diz perdoar os seus pecados. Jesus não diz levanta a tua cama. Primeira cura foi a cura emocional, a cura na alma, no psique, no ruá. Ele falou para ele: tem bom ânimo. Jesus falou para aquela mulher que tinha sido rejeitada na cidade, 22 anos com a menstruação, que nunca parou: filha, estabelece uma relação de família na hora. Filha, tem bom ânimo. Quando você chega, irmão, com o novo convertido, dê uma palavra de ânimo. Paulo chegou, vocês estão certos, animando os novos convertidos. Porque o novo convertido, você não pode igualar você com ele. Você tem 20 anos de crente, ele tem 6 meses. Então a fé dele está nascendo, está sendo gerada, precisa ser cultivada, precisa ser alimentada, robustecida com a palavra de Deus. Então, irmão, ânimo é muito importante. Animaram. Esta é a nossa missão como discipuladores, né? O salmista Davi disse assim: olhei para a minha direita, refúgio me faltou. Olhei para a minha esquerda, refúgio me faltou. E ele declara: ninguém cuidou da minha alma. Você é um cuidador de almas. Você, como evangelista, como discipulador, discipuladora, não precisa ter o cargo de pastor na igreja, não. Deus vai te usar para você curar, para você animar, para você chegar junto. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Preste atenção, irmão. Este congresso que Deus honrou a igreja de Joinville é uma oportunidade para você. Tem gente do Brasil inteiro querendo vir para cá, não pôde vir, por muitas razões. Você está aqui.
Então, pastor Jorge, o ano que vem tem que ter 3, 4 mil, 10 mil. E eu quero voltar aqui. Põe meu nome na lista. Eu quero voltar, irmão. Né? Amém? Presta atenção. Então, o salmista Davi disse: ninguém, então você tem oportunidade. Então você tem uma coisa chamada indiferença e persistência. Tem um lugar chamado resistência e persistência. O discipulador, ele é persistente. A mulher falou para o juiz: abre a porta, me ajuda, eu estou com problema. O juiz falou diante dele: são 10 horas da noite, eu estou na cama com a minha família, eu não quero saber. E Jesus disse: por causa da persistência, da insistência daquela mulher, ela venceu a resistência. O discipulador, tu vai vencer a resistência. Pastor João, já falei para o meu vizinho 10 vezes, fala 15. Já falei 15, fala 20. É insistência, semeia a tua semente, pela manhã, à tarde. Deus falou para Paulo: volta lá, naquela cidade que eu fui apedrejado, volta lá. Deus falou para Elias: volta lá, a rainha quer me matar, volta lá. Esse é o trabalho do discipulador. You never give up, como diz o americano. Tu nunca joga a toalha. Irmão, sai da plateia, entra no campo, entra no jogo. Comece a se movimentar. Seja o instrumento que Deus tem para usar nos dias finais que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Essa igreja aqui é a vinha do Senhor. Não é vinha braba não. É vinha pura, é vinha santa, é vinha renovada, não tem ruga, não fica velha. Está entendendo? Mas tem a ordem do Senhor. Vai trabalhar hoje. Não é amanhã não, é hoje. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Agora aqui diz o apóstolo Paulo então. Ele fala assim, confirmando o ânimo do discípulo, exortando a permanecer na fé. Não é permanecer no dogma da igreja. Não é permanecer na política social da igreja. Permanecer na fé. Porque a fé, irmãos, é o início, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui na igreja você cultiva a fé. Aqui na igreja você enriquece a fé. Lá fora você publica a fé. Lá fora você divulga a fé. Aqui na igreja você é edificado, né? O culto da palavra, o culto de doutrina, o culto da edificação. Então Paulo diz, vocês têm que permanecer na fé. Porque a fé é o firme fundamento. Não é um fundamento qualquer. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. José era um homem de fé. Ele chamou os irmãos dele e disse assim, olha, vocês não vão ficar aqui no Egito não. Deus vai tirar vocês daqui. Vai tirar vocês daqui e vai levar para uma terra especial, que vai ser de vocês. Agora quando levar, não deixa o meu corpo aqui não. Ele fez a projeção da fé, leva o meu corpo. Então você vive pela fé, a caminhada da fé, a conquista da fé, os nuances da fé. Então Paulo disse, o discipulador, você tem que estimular a pessoa a permanecer na fé, a permanecer, cultivar a fé, né? Na igreja, na escola bíblica dominical. Não falte na escola bíblica, irmão. Não falte, traga os seus filhos para a escola bíblica dominical. Ah, meu filho, pastor João, estuda a semana inteira, no domingo ele quer ficar em casa descansando. Descansando nada, ele vai para o campo de futebol, ele vai para a praia. Quando entra na faculdade, uma semana, eles viram a cabeça dele. Ele vira um esquerdopata numa semana, porque não teve na escola, porque não cultivou a fé, porque não criou raízes na fé. Irmãos, esse é o trabalho da igreja. Discipulado é criar raízes, é arraigar, é fortificar, é enraizar. Porque quando você cai lá fora, irmão, quando vir um ataque, né, você levanta a bandeira da fé. Paulo disse, levantai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, diga todos, os dardos inflamados do maligno. Então, irmão, permanecer na fé. A fé é muito importante. Paulo disse assim, eu sou um pregador da fé, eu terminei a carreira e terminei a fé. Não, eu acabei a carreira e guardei a fé. Guarde a fé, irmão. Uma fé que você tem que guardar, é que o meu companheiro falou, é a fé pentecostal. A fé pentecostal está sendo perdida. Hoje tem gente na Assembleia de Deus que não fala uma língua estranha, eu não entendo. Pastores que não profetizam, que não oram pelos enfermos. Não estou falando de Joinville. Está se perdendo a fé pentecostal. O livro, o Antigo Testamento termina, sabe como é que termina? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, assim, nos dias do profeta Elias, os filhos se converterão aos pais. O coração dos filhos se converterá aos pais, e o coração dos pais se converterá ao filho. O que vai ser? O avivamento da família, antes que eu fira a terra. Aí termina o Antigo Testamento. Então, irmão, antes que Jesus venha e que comece a tribulação, vai haver o avivamento da família. Traga a tua família para a igreja. Traga os teus filhos, ainda que venha amarrado, mas traga.
Ah, irmão Joel, o computador não deixa. Tira o computador da mão do teu filho, toma o celular dele, ele vai te matar. Mas toma o celular dele. Toma, irmão, tem que ser medido, tem que ser tratamento de força, né, irmão? Tem que ser tratamento forte. Tratamento forte, né? Se fosse, você vai ver. Traga os teus filhos para cá. Mais tarde você vai agradecer a Deus. É uma coisa tremenda que está acontecendo hoje com os nossos jovens. Nós estamos perdendo quando entra na faculdade, porque não estão preparados, não tem raiz pentecostal. Você tem que cultivar a fé. Eles têm que ter convicção interior pessoal, não é? Quando Isaías encontrou com Deus, mudou uma coisa dele, mudou o relacionamento com Deus, mudou o conhecimento. Ele conhecia Deus, conhecimento terceirizado. Deus disse: Isaías, eu quero que você conheça a mim. Deus usa o pastor, né? Ontem Deus usou ele lá no congresso, palavra profética. Mas o Deus, que coisa maravilhosa o testemunho do pastor. O Deus do pastor é o teu Deus. Tu tem que ter um relacionamento teu com ele, não é através do pastor. Não é aquela irmã deu testemunho, que maravilha, e você não tem testemunho para dar? Teu filho tem que ter o testemunho, tem que viver, tem que aceitar, tem que sentar no banco da igreja. Você tem que chorar com ele, tem que trazer. Você sabe qual foi o problema do gadareno, irmão? O problema do gadareno, ele não tinha família. O gadareno não tinha casa, ele morava no sepulcro, todo sujo, pelado, ferido. Você sabe qual foi o problema de Zaqueu? Não tinha família. Jesus disse: vou salvar você e a tua casa. Você sabe qual foi a pregação de Paulo? Paulo não batizava gente, mas ele batizou o carcereiro e a família. Família é instituição divina. A família vai acabar. Estão querendo reescrever a Bíblia dos homossexuais, a Bíblia das prostitutas, a Bíblia dos ladrões, a Bíblia dos mentirosos, a Bíblia dos corruptos. Não, irmão, a palavra de Deus é uma só. Não se pode alterar nada, nem tirar nada, nem alterar, nem omitir. Então, irmãos, Deus quer salvar a tua família. Família é o maior tesouro que você tem. A igreja é uma família. O pastor está em lugar de pai. Nós chamamos os mais novos de filhos e os da terceira idade de pais. Então é muito importante você cultivar a fé. Examina qual é o tipo de literatura que os teus filhos estão recebendo. Pega na mochila escolar, entra no computador dele: papai não pode ver meu celular. O quê? Tu não pode, meu marido não pode ver meu celular. O que tu tem no celular que teu marido não pode ver? Minha mulher também não vê. O que tem, irmão? Pastor, eu estou descendo por reto do Espírito Santo agora. Eu sou mineiro, irmão, perola do Espírito Santo, tem que falar, né? Glória a Deus, está entendendo, irmão? Então, eu estou falando sobre cultivar a fé. Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, desperta. Muita gente, todo mundo tem dom na igreja, o dom está dormindo. Paulo falou: desperta o dom que está em ti, que veio como resultado da fé da tua avó e da tua mãe. Elas falaram palavras de fé, implantaram em você. Desperta esta fé, publica esta fé, viva esta fé, e você será uma pessoa vitoriosa. Aí você, né, vai receber, mas não vai receber só para você, vai comunicar com outros, vai falar com outras pessoas para que sejam como você, né? A palavra Cristo quer dizer pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então, irmão, você como discípulo, você vai fazer novas pessoas virem para o Senhor. E para terminar, o apóstolo Paulo fala sobre guardar a fé. E diz a Bíblia então a celebração do discipulado. O versículo de número 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja é lugar de reunião. Igreja é assembleia dos santos. Igreja é família, né? O marido de um lado, a esposa de outro, não é família. O dedo separado da mão pode estar cheio de joia, não é dedo, vai morrer, vai apodrecer. O dedo está junto com a mão está junto com o braço. Então, e reunindo, diz a Bíblia, e quando chegaram, reuniram a igreja. Reuniram a igreja para quê? Para celebrar. Reuniram a igreja aqui para relatar grandes coisas que Deus fez. Irmão, tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus, o salmista disse assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas não foi somente ele, chegou ali e disse assim, os outros disseram: é verdade, o que eles estão falando é porque nós estamos vendo grandes coisas. O teu vizinho sabe, irmão, as grandes coisas que Deus está feito na tua vida. Teu vizinho já viu o carro novo que você comprou, teu vizinho já viu o vestido novo que você tem. O Senhor vai fazer coisas grandes esta noite por você. Então eles relataram, então a igreja reúne. Este congresso que houve aqui foi o congresso da celebração, pastor. Vamos celebrar o Senhor, porque o Senhor deu a visão à igreja, deu a visão ao pastor. E outra coisa, se você não sabe, o pastor César, ele está investindo coisa que você não sabe. Está investindo dinheiro que você não sabe. Você que não é dizimista,
Agora eu vou falar, pastor, vou falar. Pode ser a última vez, né? Esse banco que você está sentado aí foi um dizimista que pagou. Esse som que você está ouvindo aqui foi um dizimista que está pagando. Os missionários que esta igreja tem é alguém que é dizimista na igreja. Está entendendo? Então entenda isso, irmão. No momento da semeadora, Deus está dando. A Bíblia diz: semeia a tua semente hoje. Amanhã você vai querer semear, não vai ter jeito. Então a hora de semear é agora. A hora de semear agora. Eu quero terminar. Eu não entendia por que na Suécia, a Suécia não foi tomada por Hitler. A Suécia, né, o nazismo tomou a Finlândia, tomou a Nicarágua, tomou os países do norte, do extremo norte, né, aqueles países que estavam no norte ali. A Noruega tomou a Noruega, tomou a Polônia, tomou a Finlândia, mas a Suécia não tomou. Eu digo: o que está acontecendo que a Suécia não foi tomada pelo nazismo? Cheguei na Suécia. Aí o irmão falou para mim: nós tínhamos um irmão aqui. Ele era um empresário, um pequeno empresário, um microempresário. Ele tinha uma fábrica de uniformes. No ano de 39, quando estourou a Guerra Mundial, ele estava orando no escritório da empresa. Aí a voz do Senhor falou para ele: pega o dinheiro que você tem no banco. 30 anos de trabalho. Ele juntou uma fortuna, 1939. Pega o dinheiro que você tem no banco e entrega na igreja. Na igreja Filadélfia, o pastor Eulio Petros. Entrega, e Deus falou. Porque tem hora, irmão, que Deus fala conosco. Tem hora que você fala com Deus. Tem hora que Deus quer que você fale com Ele, mas tem hora que Deus fala com você. Deus falou para Jeremias: clama a mim, fala comigo. Depois disse: agora desce da casa do oleiro, que eu vou falar com você lá. Então Deus tem a maneira dele, Deus faz como quer. Aí o Senhor falou para ele: pega o dinheiro, entrega para o pastor da igreja, para que 200 missionários sejam enviados para o mundo inteiro para pregar o evangelho. Ele recebeu um tratamento de choque, porque às vezes Deus faz conosco, dá um tapa na cara, né? Na nossa, para a gente despertar. Senhor, 30 anos de trabalho. Ele ficou uma meia hora ali orando, mas aí ele sentiu o mover do Espírito. Chamou a secretária e disse: telefona para a igreja. Pergunta se o pastor está lá. E aí a menina ligou e disse: pastor está. Pergunta ele se ele pode me esperar. Eu tenho um assunto urgente para falar com ele, né? Se ele pode me esperar 1 hora lá. A menina telefonou, o pastor respondeu: só pode ir. Ele chegou, entrou no gabinete do pastor e disse: pastor, tive um encontro com Deus na minha empresa. 39, a guerra arrebentando por tudo quanto era lado. Coisa terrível, irmão. E aí então o pastor disse: o que está acontecendo? Eu tive um encontro com Deus na minha empresa. O senhor sabe, eu sou membro da igreja, sou dizimista fiel, ofertante regular. E Deus falou comigo isso assim, para me pegar toda a fortuna que eu juntei durante 30 anos e entregar nas suas mãos. E Deus disse: para que 200 missionários sejam enviados para pregar o evangelho. O pastor pegou o cheque e disse: isso é muito dinheiro, essa é uma fortuna, e nós não temos 200 missionários. Pastor, esse já não é o meu problema. Deus mandou fazer, a minha parte é essa. Aí o pastor Eulio Petros fez uma reunião de pastores na Suécia, chamou os pastores e explicou que havia um irmão na igreja que tinha tido um encontro com Deus, né? E que Deus havia dado aquela instrução para ele. Aí o pastor falou para os irmãos: falem nas igrejas, anunciem nessa igreja. Em 15 dias, irmão, tinha 200 missionários com as malas prontas. Não tinha 199 nem 201. É assim que Deus faz. O caminho de Deus é perfeito. Esse congresso que foi aqui, não foi da cabeça do pastor, não. É o Espírito Santo que está dirigindo. É a instrução de Deus. São os instrumentos que nós... Irmão, 200 missionários, aí foi feita a festa. A festa no ano de 39. Os 200 missionários da Suécia saíram para muitos lugares, inclusive aqui para o Brasil, pastor. O senhor sabe disso. Missionários suecos que vieram porque um homem obedeceu à voz de Deus. Obedeceu. A Bíblia diz que os discípulos, Jesus chegou, estava Pedro e João lavando a rede, o barco. Eles deixaram tudo. Se é discípulo, deixar tudo, irmão. Levi, levanta da mesa de cobrança. Ele levantou, né? Eu não consigo. O Espírito Santo, se você tem que querer, você não pode, mas se você quiser, o Espírito Santo pode. O Espírito Santo vai te habilitar. Aí, irmão, né, foi feita a festa. Aí saiu missionário para o Brasil, missionário para a África, 200 missionários suecos, né? E aqui no Brasil nós recebemos vários, eu conheci vários aqui. E aí, irmãos, 6 meses passaram, a guerra arrebentou. 6 meses ele estava no escritório dele, na fábrica, parou um carro preto. Parou um carro preto, saltaram uns homens de gravata, falaram para o rapaz: queremos falar com o presidente da empresa. Ele está aí, está. Aí já o doutor, tem lá uns homens lá, querem falar com o senhor. Chegaram e se identificaram: nós somos do governo. Somos do primeiro escalão do governo. E nós viemos aqui contratar a sua fábrica para fazer uniformes para o exército inteiro da Suécia. Ele disse: o quê?
uniforme para o exército inteiro da Suécia, minha fábrica é pequena. As minhas máquinas são pequenas. Não, você não vai trabalhar na sua fábrica, não. O senhor vai gerenciar as máquinas, as fábricas do governo, as empresas do governo. Irmão, em 6 meses depois, esse homem ficou 4 vezes mais milionário do que era antes, porque investiu no discipulado. Deus salvou a Suécia. Deus salvou uma nação inteira pela obediência de um homem. Pastor, eu estou fora daqui, mas eu sei do potencial dessa cidade. Não é Florianópolis que carrega Santa Catarina, não é Blumenau, não é Itajaí com Porto, não. É a cidade de Joinville. O senhor tem gente milionária aqui, o senhor tem gente poderosa aqui, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, precisa obedecer o que Deus está falando. Joacir, você não está perdendo tempo fazendo esse congresso, não. O que interessa a Deus é alma. O tesouro de Deus são alma. No céu não entra livro, no céu não entra dinheiro, no céu entra almas. Você pode ser um pai espiritual. Você que tem dinheiro, que está apodrecendo, pega esse dinheiro, invista na missão, invista na obra de Deus. Essa igreja não recebe dinheiro do governo, não, mas você é o homem que Deus tem te dado. Eu vejo todo mundo bem vestido aqui, todo mundo classe A. Está até meio gordinho, tem que proclamar um jejum aqui, pastor, né? Então, irmãos, Deus salvou um país inteiro pela obediência de um homem. O dinheiro do crente não é para financiar a desobediência, não, como Jonas financiou a desobediência. O dinheiro do crente não é para financiar a traição, não, como Dalila financiou a traição. O dinheiro do crente não é para financiar a mentira, não. Os soldados chegaram e disseram para os judeus: o corpo dele subiu. Ah, é? Nós vamos dar muito dinheiro. Vamos dar muito dinheiro para vocês espalharem a mentira que os discípulos roubaram o corpo. Teu dinheiro, irmão, é o dinheiro das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. A mulher, diz a Bíblia de Joana, o marido dela era da justiça, era procônsul, era uma mulher rica. Ela sustentou o ministério de Jesus financeiramente. Precisa entender isso, irmão. Deus não quer o teu dinheiro, mas Deus quer a tua disposição. Deus quer a tua parte. Deus quer a tua parte do discipulado. Então, se Deus está falando com você, eu digo em nome das almas, obedeça a voz de Deus. Pega esse dinheiro. Tu vai amanhã, vai embora, vai ficar tudo aí, vai ter briga de família. O problema do mundo é dinheiro. Guerra não é amor à pátria, guerra é dinheiro. Separação de marido não é gênio, é dinheiro. Pouco dinheiro ou muito dinheiro. Todos os problemas do mundo é dinheiro, irmão, né? No Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, tem 500 mil de jovens esperando o emprego do pessoal das drogas. 500 mil de adolescentes esperando o emprego do pessoal das drogas. Dinheiro, irmão, problema do dinheiro. Então, usa o dinheiro. Você não consegue vencer o dinheiro, você administra. E Deus, Ele quer está te dando essa oportunidade. A igreja de Joinville é enriquecer o reino de Deus, empobrecer o inferno e enriquecer o reino de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. É muito importante você compreender isto. E eu termino agora, é o último testemunho, eu termino. A gente tem um negócio na garganta que não para, né? Diga comigo, Idete. A Idete é uma mulher magrinha, parece a Olívia Palito, a namorada do Popeye. Mas que mulher tremenda, irmão. A Idete recebeu a chamada de Deus para ir para o Amazonas. E ela foi para o Amazonas com o Ivan, o marido dela, e 3 filhos. Durante mais de 15 anos nós sustentamos a Idete lá. Alguém tem, irmão Joá, você não é pastor de igreja, você não recebe, como é que sustenta missionário? Irmão, a obra de Deus é milagre. Dízimo é um milagre. Você quer saber? Conversa com os irmãos dizimistas, eles vão te contar milagre. Vou te contar, pessoa dizimista vive uma atmosfera de milagre. Ele ganha 1.000 e paga 2.000, como é que é? Milagre. E aí então mandamos a Idete para lá. Depois de algum tempo ganhando alma, no meio dos índios, Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Uma mulher tremenda, irmão. Aí subimos, ela ficou, né? Ela pegou a malária e a hepatite. Quando pega a malária com a hepatite, 1 semana morre. É terminal. Quando subimos, o coração dela começou a inchar. Trouxemos ela da selva para São Paulo, por Incó. Eu e a minha esposa internamos ela no Incó, no Instituto do Coração. Os médicos falaram, não tem cura para a senhora. Nós vamos tentar parar a doença. Ela magrinha, ela disse, tudo bem. Entrou no hospital. E nós começamos uma campanha de oração. Irmão, obra de discipulado tem que fazer campanha de oração. Tem que fazer vigília de oração. Movimento de oração. Porque a oração, ela abre as portas. É a chave que abre as portas. E aí então, irmão, 1 mês depois, Jesus entrou no hospital, Deus desceu. E quando Deus desce, irmão, a doença tem que ir embora. Jesus curou ela.
Jesus curou a Idete, ela veio para casa e disse: pastor Jó, digo, irmã, fica tranquila, eu e minha esposa vamos cuidar das crianças, não preciso ir na igreja, não levantamos oferta. Uma semana depois disse: eu preciso voltar para a selva. Eu digo: não, eu tenho que voltar, irmão. Eu digo: irmão, a senhora saiu do hospital agora, por favor, espera um pouquinho. Aí na outra semana ela veio, ela ficava nervosa dentro de casa: eu preciso voltar, os índios estão me esperando, os meus filhos espirituais estão esperando. Isso aqui é o fogo, irmão, de quem ganha alma, do quem ama as almas perdidas. Aí eu falei: irmã Idete, consultei o banco, nós não temos dinheiro para mandar a senhora e as 3 crianças com um avião, lá em Letícia, lá na fronteira com a Colômbia, longe de toda a vida, irmão, poucos transporte. Ela disse: eu vou de qualquer jeito, mas por favor, pastor João, me manda. Reuniu com a minha esposa: vamos mandar. Preparei 6 sacos, preparamos 6 sacos com roupa, com remédio, com alimentação, e ela pegou um ônibus da rodoviária de São Paulo, junto com os 3 filhos, magrinha, tinha saído do hospital, com aqueles 6 sacos grandes, viajou 7 dias e 7 noites, até chegar em Rio Branco. Chegou em Rio Branco, saltou daquele ônibus, pegou um segundo ônibus, com as 3 crianças, com 6 sacos, viajou 8 dias e 8 noites, para chegar em Manaus. Chegou em Manaus, saiu do segundo ônibus, pegou um barco, com os 6 sacos, com as 3 crianças, viajou 17 dias, e 17 noites para chegar no campo missionário. Eu dizia: Idete, eu tenho vergonha de dizer que sou missionário na sua frente, aquele que leva a preciosa semente andando, gemendo e chorando. Você precisa saber por que o missionário chora. Outro dia eu prego essa mensagem aqui. Por que o missionário chora? O que significa lágrimas dos missionários? E a Idete, irmão, levantou uma igreja para 1.500 pessoas na selva. 1.500 pessoas no Amazonas. E se você não sabe, irmão, o Amazonas é a teteia do mundo hoje. Todo mundo quer ir para o Amazonas. O mundo inteiro quer ir para o Amazonas, né? Todo mundo quer o Amazonas. Mas no Amazonas, a Bíblia diz que diante do Cordeiro haverá gente de todas as tribos. As tribos indígenas salvas estarão lá. Então este é o trabalho do discipulado, é o trabalho da igreja. Pastor, eu queria pedir permissão para fazer uma oração. Posso fazer? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Eu queria orar talvez, e queria pedir aos meus companheiros que me ajudassem. Paulo disse assim: Timóteo, você tem um dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Nós vamos orar esta noite e vou impor as mãos. Aleluia. Se você quer receber a imposição das mãos, porque Deus está te inquietando, você está tendo sonhos, está recebendo palavras proféticas, Deus está te chamando para uma missão. Esta noite você está num congresso de missões, você está num congresso de discipulado. Deus vai levantar discipuladores. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, aqui, se você quer uma oração com imposição de mãos. Os obreiros, pastores aqui vão impor as mãos sobre você, né? Você que está sentindo alguma coisa diferente, o que é? Deus está te chamando, o Espírito de Deus está te movendo. Nós vamos estar orando, você vai receber imposição de mãos. E talvez o ano que vem, meu irmão, minha irmã, você não esteja aqui, você está no campo. Você está no campo e a igreja, no campo, o ano que vem que você tiver essa igreja, o congresso vai estar orando por você. Vem em nome de Jesus. Muitos são os que vão expirando. Canta, irmão. Sem ter esperança de ver Deus. Os obreiros já estão impondo a mão, receba. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Que Jesus os leva para o céu. Fala a Deus, fala a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. Toca-me com brasa do altar. Toca-me com brasas do altar. Receba, receba. Fala a Deus. Fala a Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Muitos são os que vão expirando. Sem ter esperança de ver Deus. Sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa. Vai depressa. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva
céu, que Ele te chamou para esta grande obra. Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Sim, alegre. Toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. fala a Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. Jesus vai falar assim, ó. E Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Se você também espera, solte a voz. Fala a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus, fala a Deus. Fala a Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala a Deus. Fala a Deus, Fala a Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Nós vamos orar agora, irmãos. O pastor da igreja está aí impondo as mãos sobre você. O vice-presidente está, os obreiros estão, a diretoria. São pessoas de autoridade. Isso é muito figurativo, é muito significante. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja no encerramento do congresso de discipulado para o Brasil. Tua palavra foi falada, tua palavra encontrou guarida em nossos corações. Agora abençoa cada irmão, abençoa cada irmã que aqui está. Oh, que seja aceso o fogo da chama missionária, que a paixão pelas almas, que o amor pelos perdidos seja uma realidade na vida de cada pessoa aqui esta noite. Senhor, eu te peço, abre as portas que tem que ser abertas, fecha as portas que tem que ser fechadas. Deus poderoso, levanta ganhadores de almas, levanta evangelistas, levanta missionários, levanta missionárias, levanta profetisas, levanta profetas aqui em Joinville, que eles se espalhem pelo mundo, que eles cruzem as nações, levando o evangelho, discipulando, pregando, exortando, solidificando a fé poderosa em cada vida, em cada coração. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quisera ir ao campo missionário. Amém, irmão? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a procurar mesmo aqueles que quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, toda a igreja cantando. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar mesmo aqueles que quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar